Olá, pessoal. Vim aqui para falar um assunto muito interessante e importante para todos nós, porque nós falamos muito de corpos energéticos, né? Da vida espiritual, mas muitas vezes esquecemos de explicar como isso funciona. O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma, tem uma pergunta assim, a primeira pergunta, 400. Os espíritos encarnados permanecem voluntariamente no envoltório corporal? Então, né? A resposta é como perguntar se um prisioneiro está satisfeito sobre a chave. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro o envoltório, mais deseja-se desembaraçado. Então, durante o dia, nós vivemos uma vida num corpo, né, limitado, que nos impede de ir e vir e fazer muitas coisas como gostaríamos. Muitas vezes nós pensamos assim, eu queria ser uma borboleta, eu queria ser um pássaro, eu queria poder voar. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós temos essa liberdade de poder ver muitas coisas e fazer muitas coisas, as quais não fazemos quando estamos no momento acordado no corpo físico durante o nosso dia a dia. Porque o corpo, ele limita, ele é pesado, então a gente não consegue voar, né? A gente não consegue flutuar devido à nossa densidade material. E por isso nós desejamos ter liberdade de poder voar, né? Por que desejamos isso? Porque o nosso espírito, ao dormir durante o sono, tem essa liberdade de sair, fica mais leve, consegue fazer muitas coisas, ver muitas coisas. Logicamente que tem aqueles que, ao sair, quando está dormindo, não vai em bons lugares. E tem uns que continua muito denso, que quando está do outro lado, ele parece que está no corpo físico, então ele continua com muita limitação, né? E isso é muito difícil, não é tão fácil assim também estar do outro lado e ter a liberdade de poder fazer o que quer, não é bem assim. Durante o sono, na 401, a alma repousa com o corpo. Olha só que interessante, né? Muita gente pensa que ao deitar a cabeça no travesseiro, dorme, pronto, não vê mais nada, não acontece mais nada, não existe mais nada. Será que isso é verdade? Olha só. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, quer dizer que quando você deita a cabeça no travesseiro e dorme, o seu espírito sai andando, vai resolver outras coisas, vai visitar pessoas, vai estudar ou vai viver as coisas que gosta no dia a dia, que muitas vezes é limitado e não consegue fazer porque às vezes tem família, às vezes porque a sociedade pode recriminar de alguma forma, então a pessoa acaba se contendo, né? Isso é interessante, né? Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Quando isso acontece, ao dormir, o espírito pode ir em vários lugares, né? Dependendo da evolução desse ser aqui que estava dormindo. Lá do outro lado, ao despertar, ele pode ir em outras dimensões, né? Conhecer novas pessoas, buscar estudar sobre o que está fazendo na vida física no dia a dia, né? Desenvolver os projetos do lado do outro lado, para quando acordar aqui de manhã, ele ter as ideias de como ele deve trabalhar, se desenvolver, planejar, né?
durante o nosso dia aqui, a maioria das coisas que ocorrem na nossa vida vem direcionado pelo nosso sono. Não lembramos de tudo quando dormimos, mas ao acordar, às vezes despertamos com uma ideia. Eu tô com uma intuição de ir lá em tal lugar, dar uma aula para fulana que está precisando aprender sobre espiritualidade. Por que você está com a intuição? Porque você dormindo teve essa consciência mais ampliada, conseguiu ver o que estava precisando, como que você poderia fazer para ajudar aquela pessoa. Então, quando você acorda, vem na sua mente aquela intuição de que você pode fazer isso. Então, você vai lá e faz. Às vezes é uma dificuldade de desenvolver um projeto dentro da família e a pessoa está difícil para conseguir. Aí um belo dia ela resolve que vai se conectar à espiritualidade, faz uma oração, faz um pedido, deita lá na cama dela e dorme, vai para o outro lado. Lá ela vai interagir com aquela situação que ela precisa, vai buscar conselho, vai buscar entender como que ela deve planejar, fazer. Então lá ela tem todo um estudo, um planejamento, um desdobramento das coisas, de como que ela deve aplicar quando ela acordar aqui no corpo físico, pela manhã. Aí ela acorda com a ideia, nossa, eu tive uma ideia que vai ajudar toda a nossa família, eu vou montar isso, um trabalho assim, ou uma loja assim, que vai fazer bem para todos nós. Por quê? Porque ela desejou fazer, ao dormir ela foi lá, entrou em contato com essa equipe que trabalha, que nos ajuda do outro lado, e ela mesma estudou e planejou, organizou tudo para quando ela acordasse, ela chegar aqui e ela lembrar daquelas informações e poder desenvolver o trabalho. Por isso que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações diárias, né? Porque dependendo da situação, as nossas informações são buscadas na parte mais inferior. E aí, muitas coisas que vêm desses lugares às vezes não são boas, né? A não ser que as pessoas que vão nesses locais mais baixos, mais densos, tenham boas intenções ao acordar e determinados projetos elas desenvolvam aqui no sentido de ajudar e organizar a vida de muitas pessoas que estão precisando, né? Então, olha como que é importante nós lembrarmos dos nossos sonhos. Por quê? Quando nós dormimos, o corpo nosso fica aqui descansando, porque durante o dia trabalhamos, cuidamos de casa, de família e nos sobrecarregamos muito. Então, vem o sono para que esse corpo nosso aqui possa descansar, se harmonizar e muitas vezes até se curar. Enquanto o nosso espírito, né, usa o corpo energético, que é o outro corpo lá do outro lado, esse repousa. Vou contar uma coisa para vocês. Antes de ontem, eu tive um sonho que eu achei muito interessante. Eu fiquei assim, encucada. No Livro dos Espíritos tem um tema que fala sobre sonambulismo, né? E antigamente, nós ouvíamos muitas pessoas falar sobre sonambulismo em pessoas que dormiam e acordava, né, durante a noite, levantava e saía andando e não lembrava de nada. As pessoas tinham medo de chamar porque poderia acontecer alguma coisa, mas aquela pessoa não ouvia, não sentia, não percebia nada. Eu falo isso e foi interessante porque isso aconteceu comigo também. A minha filha, uma vez ela estava dormindo e ela acordou durante a noite, falando, chorando, sentou na cama, falava, e eu chamava ela o tempo todo pelo nome. E ela não respondia, era como se ela não me ouvisse. E ela continuava conversando, e ela não ouvia nada do que eu falava. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Aí eu me toquei de que ela estava nessa experiência de um sonambulismo, porque ela sentou na cama, estava conversando, ela olhava para mim, mas ela não me via, era como se ela não me visse. Aí eu fiquei ali, acalmei, até consegui fazer com que ela deitasse na cama e ela dormiu ali. Então, o que aconteceu comigo essa semana, acho que para que eu pudesse até entender melhor esse fato, porque isso sempre foi uma coisa que eu quis entender, é que eu me vi em um local, né, à noite, durante o sono aí, né, eu estava com uma pessoa junto comigo
e estava observando uma cena. Essa cena era, tinha um homem, esse homem ele estava do outro lado, ele estava dormindo, é um homem que ele está encarnado, ele não estava desencarnado, tá? Lá, ele estava indo, o corpo dele, o corpo energético dele, estava indo fazer alguma coisa. Só que eu via o corpo dele lá na frente e via um fio que ligava ele ao corpo físico. E ele tentava levar aquele corpo físico. Era uma coisa muito interessante, porque ele ia, mas ele parava e tentava carregar aquele corpo. Aquele outro corpo, ele estava pesado, difícil, sem querer andar, sem querer se movimentar, então ele ficava tentando ali levar aquele corpo junto com ele. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei, nossa, eu acordei e pensei assim, nossa, eu sempre quis entender questões do sonambulismo, quando uma pessoa está dormindo que levanta, né? E sai andando, falando, fazendo coisas e depois não lembra de nada. Eu nunca consegui entender isso. Uma vez eu tive um entendimento através do Livro dos Espíritos da forma como a pessoa explicou para mim que assim, o espírito carregava como se fosse uma mala o corpo, né? E no livro também tem essa informação. Aí eu fiquei observando, falei, agora eu sei como é que funciona esse sonambulismo, onde que o espírito, né, permanece ali carregando o corpo físico, né? Ele está do outro lado, mas não consegue ficar totalmente desligado ali, porque ele realmente não se desliga, né? Mas aquele corpo, ele tem, é como se ele tivesse a necessidade de carregar esse corpo físico junto com ele. E eu achei muito interessante, né? Estou dividindo a experiência, porque eu sei que muita gente passa por isso ainda hoje, né? E isso são manifestações que ocorrem conosco espiritualmente durante o nosso processo de sono, para ver que nós não somos só um corpo físico, né? Isso aí tá mostrando o quê? Tá vendo? Você viu o quê? Você viu o corpo físico e ao mesmo tempo você viu um corpo espiritual que está levando o outro corpo. Significa que você não é só esse corpo. Então, ao dormir, você vai do outro lado e você trabalha, você estuda, você desenvolve, você faz pesquisa, quem está estudando, por exemplo, arquitetura, medicina, terapias holísticas, vai lá do outro lado aprender tudo sobre isso. Por quê? Porque é importante trazer esse conhecimento de lá para cá para poder ajudar as outras pessoas aqui, né? Eu já me vi lá do outro lado finalizando um curso num hospital. Era uma equipe de médicos, tinha muitos jovens, muitos adolescentes que estavam finalizando seus cursos, né, sua faculdade de medicina lá do outro lado, e outros iam iniciar. E eu me peguei justamente no dia que eu estava finalizando o meu estudo de lá para cá. Então, mas por quê? Porque a gente, quando eu, por exemplo, como terapeuta, falando por mim, eu tenho necessidade de conhecer muitas coisas relacionadas ao corpo físico, ao corpo energético, às emoções, aos sentimentos. E lá do outro lado você estuda tudo isso. Você precisa também conhecer o corpo energético, porque através do corpo energético você entende todo o corpo físico, porque ele é o corpo, né, que armazena todas as informações, todos os órgãos ali que está instalado aqui no seu corpo físico. Então a gente precisa estudar de lá para cá, porque o conhecimento maior da nossa vida, das coisas que ocorrem aqui na nossa vida, vem de lá para cá, né? Nós lá treinamos, estudamos, aprendemos, nos desenvolvemos lá para chegar aqui no dia seguinte, pela intuição ou às vezes a lembrança de um sonho, a gente conseguir colocar isso na prática no dia a dia e estudar aqui fisicamente, que aqui é onde nós fazemos a nossa prova. O que estudamos lá, trazemos para cá. Aqui é que nós fazemos a nossa prova. Então aqui eu vou fazer a minha prova para ver se realmente eu conseguir passar nela.
Então, me veio a necessidade de falar sobre esse capítulo aqui, sobre esse tema. Eu não vou alongar muito porque ele é longo, então tem muita coisa para falar. Mas na próxima eu volto falando do item 402, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito e consigo também trazer para vocês clareza do que é, né, a nossa vida ao dormir. Nós continuamos vivendo do outro lado, gente. Nós temos praticamente duas vidas o tempo todo. Enquanto o meu corpo está aqui, minha boca, meus olhos estão aqui olhando e falando, o meu corpo espiritual também está atuando lá do outro lado. Eu não estou vendo como ele está agindo lá, mas ele pode estar se manifestando de diversas formas, né? Porque ele vive do outro lado enquanto eu vivo aqui. É muito fácil de ser entendido isso, né? Imagine uma cortina aqui na frente e do outro lado uma pessoa ali falando com você. Você não tá vendo a pessoa, mas ela tá ligada em você. Tá falando com você o tempo todo. É isso que é o nosso corpo energético se manifestando o tempo todo no corpo físico. Então, é muito importante tomar conhecimento disso, porque ao tomar conhecimento disso, você consegue viver melhor a sua vida e conduzir melhor as coisas no dia a dia. Começa a prestar mais atenção no seu sono, no seu sonho, na sua intuição, em tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida, porque aí você vai entender de onde que está vindo essas ideias, de onde que você está tirando essas informações, como que você está conseguindo resolver as coisas aqui. Por quê? Porque você mesmo, ao dormir, vai lá do outro lado buscar isso, né? Aí depende da situação, porque como tem o lado mais elevado, e a gente que se liga a esse lado espiritual mais elevado, a gente vai buscar coisas que são boas. Da mesma forma, também, quem se liga ao lado mais baixo, mais denso, vai buscar coisas lá nesse local. Então, você vê isso claramente através do quê? Das músicas do dia a dia nosso, esse tanto de música que está acontecendo aí, esses programaiados que andam correndo aí no dia a dia, na TV, no rádio, em tudo. Tem muitas coisas que você fala assim, impossível, né? Impossível. Não sei como que isso acontece, nem como que permite, mas porque da mesma forma que nos instruímos de forma positiva e trazemos, também existe os que se instruem de formas mais densa e traz para cá. E aí é que está o problema, porque a nossa invigilância nos conecta a determinadas energias e aí acontece o caos da nossa vida, os desequilíbrios, né? As perturbações, as dificuldades, tá? Próxima vez falaremos do item 402, que é muito interessante, porque continuaremos falando sobre esta vida do outro lado, tá bom? Um beijo a todos!